Pessoal, antes da sequência ao problema do nosso servidor de CEPs, né, que eu falei que a gente vai inserir promises dentro dele para tratar de maneira assíncrona a partir de agora. Antes disso, eu queria dar uma continuidade ou pequeno adendo, tá, no conceito de promises que a gente viu na aula de embasamento teórico. Tá? E eu só vou dar não dei esse embasamento naquele momento, porque a gente não sabia ainda mexer com o NPM, baixar módulos, etc. Então não quis introduzir muito ruído, já explicar o NPM naquele momento. Tá? Então deixei para o NPM para essa aula e, consequentemente, por conta disso, eu vou explicar o promises agora. Tá? Essa extensão do conceito de promises agora. Então eu abri aquela mesma aula que a gente tinha, tá? Que eu dei o exemplo de promise. Eu já baixei o... Vamos clear aqui. Eu já baixei o Axios aqui dentro. Tá? Se dá um npm Axios, ele vai instalar, não vai instalar. Nesse momento atualizou um pacote. E agora eu vou fazer a mesma coisa que a gente tinha feito via navegador para exemplificar as promises, só que agora via Axios. Tá? Então vou dar um const Axios igual require Axios. Tá? Se a gente fosse fazer o exemplinho bastante simples, né, ficaria assim, né? Axios.get. E eu vou pegar aquele exemplo do ViaCep que eu sempre uso, que é esse cara aqui. Esse cara. E aí a gente viu que a gente tem um ponto .den, que a gente vai receber um resultado. Né, uma função callback, na verdade. Então ela já vai chamar essa arrow function que eu estou querendo imputar o parâmetro resultado. Por enquanto eu vou dar só o console log resultado, tá? E caso dê cat. Deixa eu ver se ele completa. Que aquele completa com o ponto joga para baixo. Deixa eu ver um outro. Não. Vou colocar na mão então console.log. Opa, esqueci da callback aqui. Error igual setinha. Error, tá? Então esse é o exemplo bastante parecido com o que a gente já fez com promises, tá? Com o den e com o cat. O exemplo parecido que a gente fez no browser também para fazer a consulta do ViaCep. Deixa eu dar um clear aqui, lembrando que se eu rodar dessa forma, vem o objetão da promise, grandão, tá? Mas perceba que esse objetão da promise tem um campo data, que é o que contém justamente a informação que eu quero, tá? Então, no lugar do resultado aqui, eu vou colocar resultado.data. Só para não sair o objeto inteiro, tá? Então, agora, como resultado, vem só o conjunto de dados que eu quero, tá? Dada essa informação, tá? A gente trabalhou com promise, isso é uma promise, tá? Cat, den, etc. Lembrando que, inclusive, se eu colocar um console log aqui, terminou, que não vai ficar tão bonitinho assim. Primeiro ele imprimiu o terminou, depois ele imprimiu a promise, uma vez que isso daqui vai ser uma chamada assíncrona, ou seja, não precisa esperar essa chamada ser realizada para pular para a instrução de baixo, ele já dispara essa chamada. Quando essa chamada for concluída, ele retorna e faz o processamento, no caso aqui, está dentro do den ou do cat, enquanto isso ele segue o jogo. Tá? Então é muito legal para você não travar a sua aplicação enquanto você está fazendo uma consulta, tal. Tá? Imagine se você tiver várias consultas, né? Sua aplicação primeiro precisa resolver uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra, etc. Isso daí ele já vai disparando tudo em paralelo. Quem resolver primeiro já vai mandando essa informação. Você acaba agilizando muito o processamento. Bom, o que eu queria mostrar para vocês são dois conceitos aqui da classe promise, ou dois métodos da classe promise, que podem ser muito úteis no dia a dia. Tá? O primeiro é o promise all. Tá? O que o promise all faz? Ele vai resolver todas as promises que você passar dentro de um array, ou de uma lista. Tá? Eu estou chamando array de lista aqui, porque como é dinâmico, etc., normalmente associa array a coisas fixas, eu estou chamando de fixo, mas o Java trata por array. Tá? Então, tudo que você passa de promise aqui,
tá? Ele vai resolver todas as promises, não de uma vez, né, mas vai fazer todas as chamadas, tá? E aí ele só vai executar o then quando todas as chamadas tiverem sido concluídas. Consequentemente, o catch também se dá um erro, tá? Vou deixar esse then aqui para baixo. Vou deixar o ponto catch aqui para baixo também. Eu vou passar minha primeira promise, lembrando que o get retorna uma promise, né? E aí você vai fazer o then ou o catch de acordo com a promise. E aí eu vou passar duas promises para ele me resolver, tá? Que vai ser o primeiro desse exemplo padrão da Praça da Sé, o segundo 164, que é o CEP da minha casa na Grande Porto Ferreira, tá? Beleza, tá? Então ele vai resolver essas duas promises que estão aqui no array, tá? E o que ele vai retornar como resultado disso daí? Ele vai retornar como resultado um array, tá? Em que cada posição do array é o resultado de uma proxy. De uma promise que você passou aqui. Então, se aqui eu passei duas promises, meu array de resultado vai ter duas promises também, tá? Um com o resultado da primeira promise, vírgula, o resultado da segunda promise, certo? Ou seja, uma lista de promessas, tá? Então, só para a gente ver, ó, aqui no then, eu vou falar que ele vai receber um conjunto de values, tá? Se esse values é um array, tá? Eu consigo pegar o values.forEach, percorrer cada elemento desse array e para cada elemento, tá? Eu vou dar um console log elemento.data, que foi o que a gente viu, que para a gente retornar só os dados da promise, ok? Vou apagar esse cara aqui, cat errors, console.log e o error aqui, tá? Vou fazer só com esses dois aqui por enquanto, para a gente ver o resultado. Tá? Então, como resultado, para cada elemento, eu dei um console log data, o primeiro da primeira promise e o segundo da segunda promise. Tá? Então, você precisa fazer várias requisições, etc. Essas requisições são dadas por meio de promise, ou vários processamentos quaisquer que estejam sob o formato de promise. Tá? Você pode tentar resolvê-los todos ao mesmo tempo, tá? Não precisa uma promise, then catch, outra promise, then catch, outra promise, then catch, assim por diante. A gente consegue fazer esse encadeamento de resolução de promessas, tá? E o outro, que eu acho bastante interessante também, é, ao invés do while, eu utilizar o race, tá? O race é de corrida, né? Então, dá alusão a uma competição de promises. É exatamente isso que vai fazer, tá? Eu posso passar, então, uma lista de promises por race, e a primeira que for resolvida já vai pular direto para o then com o valor da promessa resolvida, tá? Dessa que resolveu primeiro o meu problema, tá? Quando que isso é útil, tá? Então, vamos supor que eu tenho um programa lá que eu preciso ficar fazendo cotação de moeda, tá? E aí, qual que é o procedimento que eu uso, né? Eu consulto no meu, vamos dizer assim, no meu servidor primário, tá? Dá-lhe um tempo, se ele não responde, ele vai para o secundário, dá-lhe um tempo, se ele não responde, ele vai para o outro. Tá? Que não é muito inteligente fazer, mas enfim, eu fiz dessa forma porque eu estou assumindo que sempre o meu servidor primário ele vai responder de maneira rápida, tá? Mas se eu tivesse feito usando o promise, né, seria uma abordagem muito mais inteligente. Por quê? Eu posso utilizar esse conceito do promise race, tá? Vou passar a consulta, né, string, a URL da consulta aí, desses diferentes servidores, e aquele que resolver mais rápido eu retorno e pau na jaca, tá? Então a consulta iria competir entre si, aquele que retornasse a primeira consulta já ia. Então não preciso ficar esperando o primeiro responder para não responder para o segundo, para não responder para o terceiro. Então o que responder primeiro já leva a parada, tá? Só que aí não vai voltar para mim um array, tá, com o resultado de cada promise. Vai ser parecido com o primeiro caso, tá? Só vai vir um valor da promise cumprida, que foi a promise mais rápida, tá? Então eu vou alterar esse then para, ao invés do values, ele vai receber o valor da promessa, tá? E aí direto eu vou dar um console log value.data, que o value é a promise, eu estou tirando o dado da promise, tá? Então agora eu vou dar um
clear. Ó, e eu tô com as duas promises aqui na tela, tá? Dos dois CEPs. Tá? Agora, ó, só veio um resultado, que é o Daniel de Oliveira Carvalho. Vou dar de novo. Tá? Agora o Praça da Sé respondeu mais rápido. Tá? De novo, Praça da Sé. Voltou Daniel de Oliveira Carvalho, ou seja, quem responde mais rápido. Tá? Vai vir. Então, queria passar só esses dois métodos que eu não passei no momento da promise. Tá? Porque a gente não sabia de pacotes ainda, mas fica o complemento nesse vídeo aqui. Ok? Então, até o próximo vídeo, que a gente já vai usar promises para fazer consultas no BD. Tá? Até mais.